Bom dia, meus queridos, que a graça e a paz de Cristo sejam com vocês nesse dia maravilhoso, nessa semana que está começando, que Deus possa abençoar grandemente e poderosamente a vida de cada um de vocês, tá bom? Me sinto muito feliz em estar aqui mais uma vez compartilhando esse precioso devocional da Palavra de Deus, nosso café com a Palavra, que é um momento da gente nos sintonizar com Deus, é o momento de nós nos concentrarmos e levarmos os nossos pensamentos cativos à palavra de Deus. Então, quero convidar você nessa manhã a se concentrar nessas palavras, nesses textos que vamos ler aqui nessa manhã. E eu tenho certeza que Deus vai ministrar poderosamente na sua vida. Amém, meu querido, minha querida. Hebreus capítulo 12, tá bom? Vamos meditar aqui em Hebreus capítulo 12, do verso 1 até o verso 3, apenas 3 versículos nós vamos ler. E eu estava meditando aqui e muita coisa maravilhosa Deus foi trazendo e ministrando na minha vida, eu quero compartilhar com você. Então vamos ler o que diz o texto. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Verso 3: Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Amém, querido? Que texto maravilhoso, que versículos preciosos. E eu quero meditar com vocês por parte aqui, tá bom? A primeira parte que eu quero ler é no versículo 1, que diz o seguinte: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Nós estamos, irmãos. Isso é claro, isso é evidente, que todos nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Essa nuvem, ela envolve todo o ciclo de amizades nossas, todo o ciclo de amizade, todas as pessoas, todos os vínculos de amizades que nós temos são essas nuvens de testemunhas, que podem ser, primeiramente, os nossos familiares, aquelas pessoas que nós convivemos dia a dia dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Essa é a primeira nuvem de testemunhas que nós temos que aqui nos preocupar. Preocupar com essa nuvem, sim, porque nós precisamos, queridos, sermos testemunhas primeiro para as pessoas de dentro da nossa casa. Nós devemos nos preocupar aqui, como diz o autor de Hebreus, que nós estamos rodeados por essas nuvens, e essas nuvens estão nos observando como testemunhas. Eles estão observando a nossa vida, eles estão observando o nosso procedimento, nosso modo de ser, o nosso modo de falar, o nosso modo de viver. E a nossa família é a primeira nuvem que nos cerca, é a nossa casa, é o nosso lar. Do que adianta, queridos, nós sermos boas testemunhas para os que estão de fora, aqueles que estão fora do nosso convívio do lar, os nossos amigos, nossos colegas de trabalho, os irmãos da igreja, se dentro da nossa casa nós não estamos sendo essa testemunha verdadeira do amor de Deus. Eu quero chamar você nessa manhã aqui e te trazer a uma reflexão, te levar a uma reflexão, sabe, queridos? Aqui o autor está dizendo que nós precisamos ter esse cuidado
porque nós temos nuvem de testemunhas. E os primeiros a falarem ao nosso respeito bem deve ser a nossa família, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, os seus filhos, se você tem filhos, o seu cônjuge. Eles devem ser as primeiras pessoas. Os de dentro da sua casa devem ser as primeiras pessoas a testemunhar acerca da sua vida, da sua fé, da sua comunhão, do seu testemunho, da tua nova vida com Jesus. Então, queridos, eu convido você a fazer uma reflexão nesse dia, sabe? Eles são as primeiras pessoas em que nós temos que pedir perdão. A nossa família tem que ser as primeiras pessoas em que nós temos que liberar perdão, que nós temos que manifestar o verdadeiro amor de Cristo. Aí nós olhamos lá para Jesus, porque Jesus também foi um filho obediente aos seus pais. Jesus foi um filho que deu testemunho do amor de Deus. Os seus pais ficaram admirados porque Jesus, ele ensinava, ainda quando criança, ensinava o evangelho, a palavra de Deus, a lei do Senhor, e ele era obediente e submisso aos seus pais. E assim devemos ser nós, sabe? Primeiro aos seus pais, segundo aos seus irmãos, e assim por diante. Se você é casado, ao seu cônjuge, aos seus filhos, se preocupem com essa nuvem que está rodeando você. É uma nuvem de testemunhas, e eles vão testemunhar, é eles que vão relatar de fato quem eu sou, quem você é. Amém? E também existem outras nuvens e assim por diante, que nós vamos falar, que são aqueles seus amigos, seus colegas, os irmãos da igreja, sua liderança, lá no seu trabalho, querido, lá no seu emprego. Qual é o testemunho que você tem dado no seu trabalho, no seu emprego, para essa nuvem? Então são várias nuvens que estão nos rodeando durante o nosso dia, durante a nossa vida. E olha, existe uma diferença muito grande em viver pregando, em pregar vivendo. E esse é o tema do meu devocional: viver pregando versus pregar vivendo. Existem muitas pessoas que têm um chamado para pregar e vivem pregando, vivem viajando o Brasil inteiro, o mundo inteiro, pregando e anunciando o evangelho em conferências, em congressos. Isso é bom, isso é maravilhoso, e Deus tem um chamado realmente para essas pessoas. Porém, viver pregando e não pregar vivendo não adianta de nada, queridos. Viver pregando é você viver a palavra de Deus. É quando você não abre a sua boca, quando você não fica falando do amor de Deus, mas a sua vida reflete esse próprio amor. Você não externa em palavras, você não externa pregando em um púlpito. Talvez você não tenha esse chamado para estar ministrando em público, usando o microfone. Porém, todos nós temos um chamado para vivermos, sabe? Para pregar essa palavra, vivendo ela diariamente, sendo testemunha desse amor de Deus. Então, entenda bem, viver pregando pode ser um chamado, mas se não pregar vivendo, não adianta de nada. A sua vida, ela fala mais alto do que as suas palavras. A sua vida vai refletir o amor de Deus muito mais alto do que as tuas próprias palavras, as tuas atitudes, o teu comportamento. Começando, como eu falei, dentro da tua casa e assim por diante, aonde você estiver andando, você vai pregar vivendo o amor de Deus, andando no amor, andando em misericórdia, andando no perdão, andando no arrependimento, andando em graça, andando em sabedoria, andando no temor de Deus. Isso é viver o amor de Deus. Amém, queridos? Então, rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, assim é eu e você, queridos. E sem o Espírito Santo em nossas vidas, escute bem, sem o Espírito Santo
em nossas vidas, jamais chegaremos a ser o que Deus quer que sejamos, que é sermos testemunhas eficazes. Jamais, sem o Espírito Santo, jamais chegaremos a ser o que Deus quer que sejamos. E Ele quer que sejamos testemunhas eficazes do amor de Deus. Amém? A segunda parte que eu quero ler com vocês aqui diz o seguinte: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Eu meditando aqui na parte B, onde ele está dizendo para a gente se livrar de tudo aquilo, irmãos. Tudo o que nos atrapalha. O que é que está atrapalhando a tua vida espiritual? O que é que está atrapalhando o nosso crescimento espiritual? O que é que está nos atrapalhando de sermos cristãos maduros, verdadeiros testemunhas de Cristo? Aqui ele está dizendo para a gente se livrar. Preste atenção no verbo, livremo-nos. Está dizendo para se livrar. Livrar, irmãos, é lançar fora de tudo. Olha, não sei o que tem prejudicado a sua vida, a tua santidade, o teu amor, a tua intimidade com Deus, mas se livre. Pode ser que seja até um celular, pode ser que sejam as redes sociais, pode ser que sejam as amizades, pode ser que seja a televisão que está roubando, que está tirando você de ter o seu tempo sozinho com Deus. Pode ser que seja a internet, as redes sociais que está roubando o seu tempo, que seria o tempo para você ler a Bíblia, para você meditar, para você se aprofundar, conhecer mais a Deus. Pode ser o jogo de futebol, pode ser qualquer coisa, pode ser objetos, pode ser pessoas, mas ele fala para a gente se livrar de tudo aquilo que nos atrapalha. E eu penso que o sentido de se livrar é você abrir mão, é você deixar de lado e você priorizar o que deve ser priorizado, o que deve ser, o que é mais importante na sua vida. Lá em Mateus 6,33, Jesus fala para nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, se livrar é deixar de lado, é deixar de mão, é deixar de se apegar a algo que realmente te atrapalha de buscar a Deus, de conhecer mais a Deus, ou de fazer a Deus conhecido também. O que é que nos atrapalha, queridos? Então é isso que nós temos que deixar de mão. E ele fala do pecado que nos envolve. Tudo aquilo, irmãos, que tira Deus como centro, como prioridade em nossas vidas, é pecado. Tudo aquilo que nos atrapalha da nossa comunhão com Ele é pecado. E Ele fala para nós nos livrarmos de tudo isso. E eu estava me lembrando aqui de um filme muito antigo, mas a princípio ele se tornou um livro, tá? E depois de muitos anos é que foram feitos filmes, né? Acerca desse livro, que é O Peregrino. Talvez você já tenha ouvido falar desse livro ou desse filme, O Peregrino. Ele foi um livro escrito por um pastor batista, John Bunyan, e foi publicado na Inglaterra em 1978. Olha só, 1978 ele foi publicado na Inglaterra. E o livro, O Peregrino, é uma alegoria da vida cristã. O autor do Peregrino, ele leva o leitor a refletir sobre como deve ser vigilante na vida terrena, simbolizado pela jornada cristã. Então, eu já vi esse filme, é um filme muito interessante. É a vida de um homem que ele está em busca da vida eterna, ele está em busca da felicidade, de uma porta, de um lugar
que refletisse a salvação da vida dele. E durante a caminhada desse homem, por isso que o nome é o peregrino, ele passa por muitas dificuldades, muitos momentos difíceis, momentos que ele pensa em desistir, ele está caminhando, ele carrega nas suas costas a sua bolsa com as suas coisas, e por vários momentos ele passa por tribulações, dificuldades, e ele tenta desistir dessa caminhada dele, né, pelas estradas que ele passa. E isso fala muito da nossa vida cristã. É um livro cristão, tá? É uma alegoria da nossa vida cristã. Que hoje eu e você, irmãos, nós somos peregrinos aqui nessa terra. Nós somos peregrinos nessa terra. A nossa terra verdadeira, o nosso lugar verdadeiro é nos céus, é com o Senhor. Então, haverão dificuldades que vão surgir, que vão aparecer, problemas, crises em nossa caminhada como peregrinos aqui. E Deus, a palavra de Deus nos alerta a termos muito cuidado com a nossa vida, com essa caminhada, com as pessoas que estão ao nosso redor, com o testemunho de Cristo, com a nossa salvação. Paulo fala para nós desenvolvermos a nossa salvação, não apenas recebermos a salvação, mas desenvolvermos a nossa salvação. E como peregrinos de Cristo aqui e testemunhas dele, nós temos que se livrar, lançar a mão de tudo aquilo que nos atrapalha, irmãos, e tudo aquilo que nos impede de crescermos em Deus, amém? Nada pode atrapalhar, irmãos, a nossa vida com Jesus, nada, não aceite, nem enfermidade, nem doença, nem falta de tempo, nem trabalho, nem emprego, nada pode atrapalhar e tirar você do centro da vontade de Deus. Amém? Nós temos que experimentar qual seja a boa. Romanos 12 fala sobre isso. Que nós temos para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Esse é o nosso alvo. E a terceira parte aqui do verso 1 diz o seguinte: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Corramos com perseverança. Primeira coisa que ele fala é correr. Ele não fala para andar lento. Ele não fala para caminhar, ele fala para correr. E essa corrida tem que ser uma corrida com perseverança. Ou seja, não desistir, não podemos parar. E isso me leva a um outro texto de Paulo em Filipenses capítulo 3, do verso 13 ao verso 14, que diz assim, Filipenses 3, do verso 13 ao verso 14, diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Não penso que eu mesmo, Paulo está dizendo, já o tenha alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Corra com perseverança, irmão, esquecendo-me, como Paulo disse, das coisas que para trás ficam, das coisas que nos atrapalharam, das coisas que nos impediram de sermos melhores pessoas, melhores cidadãos, melhores pais, melhores filhos, esquecendo dos tempos de trevas que nós já vivemos em nossas vidas, os problemas que nós já enfrentamos. Eles servem de lições para nós, de aprendizado, mas ele se esquece disso aí com o foco de prosseguir avançando para aquilo que está diante dele, sabe? Os testemunhos são preciosos, mas nós temos que continuar avançando, nós temos que continuar prosseguindo. Deus tem grandes coisas para cada um de nós, irmãos, e nós não podemos ficar parados, nós não podemos ficar
como diz, boiando. Nós precisamos mergulhar nesse rio, que é o rio de Deus, mergulhar na presença dele, buscando a ele constantemente, em jejum, em oração, em envolvimento com a obra dele, se envolvendo no reino dele. Nós temos que prosseguir. O sofrimento, eles vão ficar para trás, queridos. Nós temos que continuar caminhando a nossa vida, caminhando nessa fé. Deus tem grandes coisas, Deus tem grandes promessas para você. Então não importa o que fizeram com você, não importa o que você fez com os outros, o que importa é que você precisa se arrepender, pedir perdão e continuar prosseguindo na sua vida cristã para esse grande alvo que é o plano soberano da vocação de Deus. Esse é o plano, prossiga com perseverança essa corrida que nos é proposta. Cada um de nós temos um tipo de corrida aqui nessa terra. Cada um tem um tipo de maratona e nós temos que cumprir até o final com perseverança essa maratona. E para concluir, no verso 12 ele fala: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador. Não tire os olhos de Jesus, queridos. Custe o que custar. Não tire os olhos de Jesus. Na sua vida pode estar acontecendo qualquer problema. Você pode estar passando por qualquer dificuldade nesse momento, mas nunca tire os olhos de Jesus. É Ele o teu Salvador, é Ele o teu resgatador, é Ele quem vai te segurar e vai te abraçar, quem vai te dar amor e vai te fortalecer. Eu me lembro daquela passagem de Pedro, Jesus, os discípulos estavam dentro do barco e houve uma grande tempestade e todos estavam com medo que o barco pudesse afundar. E Jesus estava ali no barco. Jesus estava com os discípulos nesse barco. E aí os discípulos com medo, amedrontados, e Jesus deitado. Sabe, querido, Jesus nunca deixará de estar ao teu lado. Ele sempre vai estar na tua vida. Sempre. Até pode parecer que você esteja sozinho, mas Ele está com você. Basta você chamá-lo, basta você invocar o nome dEle e você será salvo. É isso que a palavra de Deus diz: invocar o Senhor enquanto se pode achar. E ali, quando os discípulos acordam Jesus, e Jesus acalma aquela tempestade, e ele fala: homens de pequena fé. Sabe, queridos, eu sei que não é fácil, eu sei disso. Eu já passei por muitos momentos difíceis na minha vida. Porém, não tire os olhos, esse é o segredo. Não tirar os olhos de Jesus. Continue indo para a sua igreja, continue tendo comunhão com os irmãos. Não deixe de participar dos compromissos que você já tem. Sabe, peça ajuda, abre o teu coração para pessoas que são maduras na fé, são discipuladores, são líderes, são pastores. E eles vão te ajudar também. Não tire os olhos de Jesus. E ele continua aqui. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Verso 3. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Amém, queridos? Ele suportou tudo por mim e por você, para que hoje nós pudéssemos ter uma nova vida, para que hoje nós não pudéssemos nos cansar e nem desanimar. Ele é o nosso porto seguro. Jesus é o teu porto seguro. Busque a Ele, clame a Ele, esteja sempre com Ele. E o mais Ele fará em sua vida, em nome de Jesus. Queridos, que o Senhor possa ter te abençoado grandemente nessa manhã, através desse devocional. Que a graça, o amor de Deus, o Pai e a presença do Espírito Santo seja sobre a sua vida nesse dia, nessa semana que se inicia. Que o Senhor te abençoe poderosamente.
e até o próximo café com a palavra de Deus. Um forte abraço.